Bom dia, meus amores. Vamos para mais um dia de aula, né? E vamos antes orar, Papai do Céu, né? Eu sei que vocês estão mortos de saudade de mim, né? De tia Verônica estar reclamando da letra, das coisas, mas eu estou também morrendo de saudade de vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque mesmo distante nós estamos estudando, né? Digo a vocês, gente, qualquer dificuldade, vocês entrem em contato comigo. Então eu espero que ninguém esteja com dificuldade, né? Porque não tem ninguém assim falando comigo. Então, gente, vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Eu te agradeço, Senhor, pelo que tu tem feito por nós até agora. Nos livrando, Senhor, do mal, acampando teus anjos ao nosso redor. Senhor, muito obrigado, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tem tido cuidado conosco, nos livrando, Senhor, desse vírus que tem acometido a tantas pessoas, ó Deus. Senhor, continua nos abençoando, continua nos orientando, Senhor. Continua, Senhor, dando sabedoria para que possamos aprender o que tem sido ensinado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada aluno do 5º ano, que tu derrame sobre ele as tuas bênçãos e também sobre a vida das suas famílias. Obrigado por teu amor. Obrigado pelo alimento que nunca faltou em nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na aula passada, né, nós estudamos os divisores, né? A gente viu os divisores do número, que é bem fácil, né? Só é você saber a multiplicação e depois a divisão. Hoje nós vamos estudar números compostos e primos, tá certo? Números compostos e números primos. O que vem a ser, não é? Números compostos e números primos. Também, gente, é fácil, ok? Agora requer que vocês tenham um pouquinho de atenção, tá certo? Então, qual a diferença entre números compostos e números primos? Existe a diferença? Existe, ok, gente? Existe a diferença. A nossa atividade está no livro de matemática, na página 44, tá? Página 44. Como vimos, todos os números naturais têm um conjunto de divisores. Agora, observe o conjunto dos divisores de 12 e 13. Então, nós temos aqui os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6 e 12, né? São números divisíveis por 12. É 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 6, é o 12, né? Então, todos esses números aí são divisíveis por 12. Aí, agora, ele botou aqui um exemplo, divisor por 13. Só existe dois números, né? Que é o número 1 e ele mesmo. Vocês estão lembrados? Veja que tem 12. Veja que 12 tem 6 divisores, enquanto o 13 tem apenas o 1 e ele mesmo, né? O 13 só tem 2 divisores, que é o 1 e o próprio 13. Quando o número natural tem 3 ou mais divisores, dizemos que ele é um número composto. Então, aqui no caso, o 12, ele é um número composto, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12, não é? Então, quando o número natural tem apenas 2 divisores, é bom vocês marcarem aí, tá, gente? Vou repetir, quando o número natural tem 3 ou mais divisores, dizemos que ele é um número composto. Marca aí, usa o marcador. Dessa forma, 12 é um número composto. Pode marcar aí. Quando um número natural tem apenas 2 divisores, o 1, que é o divisor de todos os números, estão lembrados? Que 1 é toda divisão, tem o número 1. Vocês lembram daquele número que eu coloquei, não foi? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí aqui ele diz assim: o 1, que é divisor de todos os números e ele mesmo. Dizemos que ele é um número primo, certo? Então, os números compostos, ele tem mais de um divisor, certo? No caso do 12, né, que vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Enquanto o 13, ele é um número primo. Por quê? Porque ele é só divisível por 1 e por ele mesmo, certo?
O número que não... Ó, aí presta atenção. O número 1 não é primo, pois só tem um divisor, ele mesmo. Então, o 1, ele não é divisor, tá certo? Ele não é número primo, desculpa. O 1 não é número primo, pois só tem um divisor, que é ele mesmo. É bom vocês marcarem aí. Certo? Aí aqui ele deu o exemplo. O 0 não tem primo nem composto. O 0, coitadinho, não tem parente não. Pois tem infinitos divisores, tá certo? Então, o número 0, marca aí também, não é primo nem composto, tá certo? Ele não é nem número composto, nem um número primo, tá certo? No caso do 0. Por quê? Porque ele é divisível por muito, todo número ele pode dividir, certo? O 0 não é nem primo nem composto, pois tem infinitos divisores. Infinito quer dizer que não tem fim, não é? Então, e vocês lembram que eu disse a vocês, né? Que os divisores, ele é finito, quer dizer, ele tem fim, não é? Aí, o divisor de 0 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque todo número eu posso dividir por 0. O único número primo, que é o 2, o único número primo par é o 2, tá certo? Então, pois só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, 2 é um número primo, tá certo? Aí aqui, gente, na página 45, tem uma tabelazinha. Há métodos práticos para sabermos os números primos menores que 100, utilizando o crivo de Aristóteles. Aristóteles foi um grande matemático grego. Aí ele deu essa tabela até 100. Aí ele diz aqui, escreva os números naturais em ordem crescente, riscar o número 1, ele não é primo nem é composto. Aí ele manda aqui, não riscar o 2, mas riscar seu múltiplo. Qual é o múltiplo de 2? Né? Aí você vai ver o número que é multiplicado por 2. É ele mesmo, né? Não riscar o 3, mas riscar seus múltiplos. Não riscar o 5, mas riscar os seus múltiplos. Não riscar o 7, mas riscar seus múltiplos. Não riscar o 11, mas riscar seus múltiplos. Os múltiplos os múltiplos desse número aqui, de 2, de 3, de 4, de 7. Aí ele, aqui, eu não sei se o de vocês está marcado, mas o meu já veio marcado. Então, você vai riscar 1, o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Vai riscar na outra linha o 12, o 14, o 15, o 16, o 18 e o 20. E assim sucessivamente, tá certo? Quando dois números têm um 1 como um único divisor comum, dizemos que eles são primos entre si. Então, o 12 vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12, né? O 25 vai ter o 1, o 5 e o 25. Então, o único divisor comum de 12 e 25 é 1. Portanto, eles são primos entre si. Tá certo? Porque tanto o 12 e o 25, né? O único divisor comum de 12 e 25 é 1. O 1 divide o 12, também divide o 25. Ok, gente? Então, preste atenção aqui. Aí vamos ver aqui. Os números, o 1 não é número primo. Ok? Então, eu vou poder. Aí eu vou querer ver se o 2 é primo. Eu posso dividir o 2 por quanto? Eu divido o 2 por 1, posso dividir. Então, por 1 e por ele mesmo. Já o 3, o único número primo, tá, gente? É o 2, número par. O restante é tudo número ímpar, certo? Então, se você quer achar o divisor de 5, aí você vai ser o quê? Eu posso dividir 5 por 1, não é? E por ele mesmo. Porque se der resto, ele não é divisível, certo? Então, os números divisíveis. Aí aqui, esses números,
quando você só der 2 números, ele é um número primo. Quando ele der mais de 1, ele é um número composto. Aqui, o número composto tem que ser um número maior que 1 e ter mais de 2 divisores, ok? Então, eu vou achar o divisor de 4. 4 pode ser divisível por quanto? 4 pode ser dividido por 1, não é? Porque 1 vezes 4, 4. Por 2, porque quando eu multiplico 2 vezes 2, vai dar 4 e por ele mesmo. Então, aqui, ó, quantos números tem aqui? Tem 3. Então, 4 é um número composto. Quando o divisor der mais de um número, ele é composto, ok? Ele é composto. Quando ele só der 2 números, ele é primo, certo? Quando você dividir e só der 2 números, ele é primo. Quando der mais de 2, ele é composto, ok? Então, aí aqui tem números primos e compostos. Então, vai ser o quê? Vai ser 2, certo? Só tem o 2. Então, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 5, vai ser 7, certo? Então, eu vou colocar essa semana uma atividade no caderno para vocês dizerem se ele é primo ou se é composto. Então, para vocês saberem, gente, só é você fazer a divisão. Se na divisão que você divide só der 2 números, ele é primo. Quando você dividir der mais de um número, ele é composto. Porque o número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ok? E o 4, vamos ver o 6. 6 é um número composto ou um número primo? Vamos ver, o 6. Aí você vai dividir o 6. O 6 posso dividir por 1, sempre 1 vai entrar. Posso, porque 1 vezes 6, 6. O 6 pode ser dividido por 2? Pode ser dividido por 2, porque eu faço 2 vezes... Eu posso dividir, né? 2 vezes 3 vai dar 6. Eu posso dividir 2 por quanto mais? Por 3, não é? Então, eu já vejo aqui que ele já é um número composto, não é? E por ele mesmo. Então, aqui teve 4 números. Então, ele é um número composto. Agora, vamos ver o número composto. Vamos ver se 5 é o número primo ou é composto. Eu vou poder dividir 5 por 1, certo? Eu vou poder dividir 5 por 2. Eu dividi 5 por 2. Vai dar quanto? Se eu botar 2 vezes 2, 4 para 5. 4 para 5, vai ter resto. Então, 5 e por ele mesmo. Então, 5 é um número composto. Então, a gente não, muitas vezes não sabe de cabeça, né? Mas se você olhar na tabuada, você vai encontrar. Você vai olhar a tabuada de 6, você vai olhar a tabuada de 5. Aí você vai ver se tem aquele número que você quer. Então, gente, a nossa atividade vai estar na página 45, certo? Vai estar na página 45. E no livro de... Ó, como tá bom? Só na página 45. E no livro de reforço, na página 62. No livro de reforço, página 62. Então, gente, preste atenção aqui. Ele diz assim: observe o quadro e marque um X nos números primos. Aí você vai ver aqui, ó. Lembra que eu disse, ele só quer o número primo. Então, para você saber quais são os números primos dessa tabela aqui, que é o número primo de 2, de 8, de 9, de 7, de 45, de 13, de 18, 27, 5, 6, 19 e 11, aí você tem que fazer os divisores. Se der só 2 números, ele é um número primo. Se der mais de 2, ele é um número composto, ok? Então, você sabe logo que o 2, lembra que o 2 é o único número par que é primo, não é?
Aqui ele diz assim, responda de acordo com o que você aprendeu sobre números primos. Escreva qual o menor número primo ímpar. Ímpar, menor, certo? Então, você já sabe que 1 não é número primo, que ele não é divisível, certo? E aqui, ó, o único número primo que é par é o 2, pois só tem dois números 1. Entendeu, gente? Então, aqui, quais... Existe um único número primo que é par. Qual é esse número? Eu terminei de ler, não foi? Aí quer dizer aqui, quais os números primos menores que 10? Aí você tem que saber, né? Os números primos menores que 10. Escreva os números primos que estão entre 10 e 20. Aí aqui você vai dizer, escreva os divisores dos números e classifique em primos ou compostos. Então, você vai fazer o divisor de 37, o divisor de 16. Gente, só é para... Como é que você sabe qual é o divisor de 37? Só é você dividir 37 por 1, por 2. Aí você vai saber. O divisor de 16, o divisor de 23, 20, de 8, de 11 e de 79. Então, aí você vai fazer o divisor, certo? E vai botar ao lado se ele é primo ou se é composto, ok? Então, gente, qualquer dificuldade, entre em contato comigo. Não acumule dificuldade e nem atividade, certo? Então...